Voltamos para a parte número 2 da origem da vida. No último vídeo, a gente estava falando sobre aqueles que defendiam a biogênese, que defendiam a abiogênese, e a grande briga de John Needham com Lázaro Spallanzani. Louis Pasteur, ele sempre foi um garoto muito inteligente, prodígio, né? Ele, quando ele estava no referente ao ensino médio, construiu um relógio solar que até hoje fica lá em Paris, ele é francês, né? E mais tarde, com 26 anos, ele revoluciona a química, quando ele lança a estereoquímica, que a gente conhece hoje como estereoquímica, que é a estrutura tridimensional das moléculas, é tudo dele, tá legal? E mais tarde ele vai revolucionar a medicina. É ele que prova, a partir de um trabalho muito grande que ele fez, que toda doença vem de um germe, porque até então ninguém sabia. Então ele consegue comprovar. E a partir dele que surgem os protocolos para a sua metodologia científica. Então, os trabalhos de infecções por germes, Louis Pasteur, a metodologia científica, todo o processo de metodologia científica é baseado nas ideias de Louis Pasteur, onde ele diz o seguinte: se você não tem como comprovar, você não vai lançar uma ideia se você não tem como comprovar. Legal? Uma outra coisinha que ele fez também foi, a partir desse trabalho dele, fazer os protocolos de descontaminação em laboratórios, em hospitais. Então, todo esse processo que a gente tem hoje de asepsia, de cuidados, de saneamento, tudo baseado em Louis Pasteur e que nós usamos até hoje. E que hoje, com essa pandemia, qual é a grande receita? Lavar as mãos. Ou seja, nós voltamos para a época de Pasteur, quando ele começava a fazer isso. E essas ideias, mais tarde, de doenças, de saneamento, porque a vacina já existia, mas ele conseguiu fazer a vacina contra a raiva e apresentou para o mundo pela primeira vez o vírus, mesmo sem ter microscópio legal, sem conseguir enxergar o vírus. Ele sabia que tinha um agente e ele comprovou isso a partir dessa vacina que ele fez com o vírus atenuado. Então ele tem uma importância muito grande na ciência e aqui nesse assunto também. Só para a gente fechar, mais tarde, esses cuidados de asepsia, esses cuidados com infecções bacterianas, infecções em geral, né, vai trazer para o Rio de Janeiro, que era uma cidade altamente porca e com muitas doenças, era a malária, era a febre amarela, era a varíola, né? Então começa uma grande revolução sanitária em 1903, 1904, e quando o Oswaldo Cruz, que era o sanitarista da capital brasileira, ele institui a lei da vacinação obrigatória. E aí começa a revolta da vacina. Mas hoje nós estamos bem, nós temos um dos melhores programas de vacinação infantil no mundo. Vamos lá, então, voltando para o Louis Pasteur. Louis Pasteur fez o seguinte: conversou com Needham, conversou com Spallanzani e fez um frasco diferente. Pode assim? Pode assim? Pode. Então, o que ele fez? Ele colocou o seu caldo nutritivo, o mesmo, ferveu, ok, ferveu, e não colocou rolha, não pode colocar rolha, ok? Então, não colocou a rolha, saiu aqui vapor de água, todo mundo conferiu, tudo direitinho. Bom, depois de um tempo, ele apagou. Pronto. Ele apagou. Quando ele apaga, esse caldo nutritivo vai se contaminar? Não. Por causa do pescoço de cisne. E para provar para John Needham que ele estava errado, ele quebra o seu pescoço de cisne, tira o pescoço de cisne, e quando esse pescoço de cisne é retirado, alguns dias depois começa a aparecer um monte de contaminantes. Comprovando o seguinte: não existe princípio ativo. Os germes estão no ar. Isso vai fazer parte do trabalho dele. Então,
Louis Pasteur derruba definitivamente a abiogênese. Então vamos colocar aqui, ó. Derruba definitivamente a abiogênese. Ou seja, todo ser vivo surge de outro pré-existente. Aí todo mundo, legal. Então, de onde vem essa larva? Da mosca. E a mosca? Da larva. E a larva? Da mosca. Porque todo ser vivo surge de outro pré-existente. Aí vem a pergunta, ok, então qual foi o primeiro? O primeiro, voltamos então para ver a atmosfera primitiva. Então, várias teorias foram elaboradas. A teoria mais aceita hoje, que cai mais em prova, é a teoria da atmosfera primitiva de Oparin e Haldane. Então vamos colocar aqui, ó. Oparin e Haldane. Legal? Geralmente as pessoas falam só teoria de Oparin. Bom, ele sugere que a atmosfera primitiva, que não tinha camada de ozônio, se não tinha camada de ozônio na atmosfera primitiva, a atmosfera era muito quente, porque a camada de ozônio retém muita entrada de raios UV e um monte de outros raios. Então, a temperatura no planeta era muito alta. Então, tinha muita evaporação de água, muita condensação e muita precipitação. Então, ficava um círculo. Bom, a atmosfera primitiva, segundo o Oparin, era rica em hidrogênio, gás metano, ok? Amoníaco, ok? Então, vamos lembrar. E água, né? Vapor d'água. Vou colocar aqui água. Então, a atmosfera primitiva era feita basicamente disso daqui, tinha bastante. Então, quando tinha evaporação de água e a água ia subindo, formavam nuvens, muitas nuvens carregadas. E essas nuvens carregadas, elas soltavam muitas descargas elétricas. Então, a sugestão da teoria de Oparin e Haldane é que no mesmo bate-hora, no mesmo bate-canal, estavam passando esses componentes aqui, lembrando, fonte de hidrogênio, fonte de carbono, fonte de nitrogênio, fonte de oxigênio. Vou colocar aqui, voltar acento na água. Então a sugestão estava todo mundo aqui, com esses raios, essas descargas elétricas acontecendo a todo momento, as descargas elétricas, e por um acidente, aí você vai entrar lá na teoria do caos, esses quatro se fundiram e deram origem aos primeiros compostos orgânicos. Compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos eram formados basicamente de quê? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Acredita-se em aminoácidos, mas são só teorias, tá bom? Bom, esses compostos orgânicos começam a se formar, começam a se juntar depois de algumas centenas de milhares de anos. E eles formam um isolamento em relação à água que já existia, porque ficou uma sopa aqui, né, desse negócio. Essa camada aqui, essa película, ela isola esses compostos orgânicos daquela água toda que tem. Esse conjunto aqui é chamado de coacervado. Inclusive, a teoria de Oparin e Haldane é chamada de a teoria dos coacervados, ok? Bom, legal. Esses coacervados, então, eles vão sofrer uma série de alterações, ok? E vão dar origem aos primeiros seres vivos. Seres
vivos. Tudo baseado nisso daqui. Cara, são 200 milhões, 400 milhões, 500 milhões, 1 bilhão de anos para isso acontecer, tá legal? A questão é, esses primeiros seres vivos aqui tinham atividade metabólica? Sim. Tinham respiração? Sim. Produziam o seu próprio alimento? Não. Porque para ter uma quimiossíntese ou uma fotossíntese tem que ter uma complexidade enzimática muito grande, que era uma coisa que eles não tinham na época. Então, a hipótese mais aceita é a hipótese heterotrófica. Hipótese heterotrófica. Heterotrófica. Legal. Ou seja, eles buscavam outros coacervados para se alimentar, tá legal? A respiração era aeróbica ou anaeróbica? Anaeróbica. Por quê? Porque a atmosfera primitiva não tinha oxigênio. Então eles faziam fermentação. Respiração anaeróbica. Essa respiração anaeróbica libera na atmosfera CO2. Então agora começa a aumentar a quantidade de CO2 na atmosfera. Bom, depois de um determinado tempo, mutações, surgem dois grupos aqui. Os autotróficos e os heterotróficos, que já existiam. Esses autotróficos, eles começam a fazer o quê? Fotossíntese. E agora começa a liberar, vamos colocar de outra cor, começa a liberar oxigênio na atmosfera. Esse oxigênio na atmosfera vai ser responsável pela camada de ozônio. Camada de ozônio. Acredita-se que a vida tenha surgido mesmo, mantido um padrão legal de estabilidade dentro do DNA de ciclo reprodutivo depois que teve a camada de ozônio. Ela vai ser a grande responsável pela diminuição da temperatura no planeta e a manutenção do padrão reprodutivo dos seres vivos. Tá legal? Isso, gente, é uma hipótese, tá legal? É uma teoria. Pô, por que ela é mais aceita? Porque ela foi comprovada. Ela foi comprovada em 1963, por Miller. O que ele fez? Ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Ele simulou essas ideias. Ele colocou aqui a água e ferveu a água. Juntou um tubo aqui, para cá, e aqui ele colocou os gases da atmosfera primitiva. Segundo, repare, colocou os gases aqui, aqueceu, ligou esse tubo a esse daqui, aqui ele colocou descargas elétricas, Então agora foi passando daqui para cá, que se misturou, ele coloca aqui um condensador e um reservatório. Quando ele coloca um condensador e um reservatório, essa água aqui, que estava no estado de vapor, misturada com esses gases, volta para o estado líquido. E o que eles encontraram aqui? Eles encontraram compostos orgânicos. Se eles encontraram compostos orgânicos aqui, isso sugere compostos orgânicos. Isso sugere que a ideia de Oparin está correta. Esse aqui é chamado de experimento de Miller. E aí comprova-se, então, que hoje a teoria de Oparin é a mais correta. Num dia de prova, não marque proteína, não marque aminoácido, você vai marcar compostos orgânicos, ok? Vou tirar o print aí, fica à vontade, tá bom? Tranquilo? Falou, gente, abraço.